Glória a Deus. Nosso amado, nosso irmão Daniel, hoje a palavra vai ser ministrada através da vida dele. Eu convidei e sei que a palavra é de Deus e ele é o porta-voz nessa noite. Por isso, abra o teu coração. Estenda agora as tuas mãos para esse servo de Deus. Para que tudo que ele for falar, ele vai falar o que Deus quer falar com você, filho. Não o que você está querendo ouvir, mas o que você precisa ouvir. É isso que é o mais importante da parte do Senhor. Soberano Deus, maravilhoso meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, está aqui o teu filho, o teu servo, Senhor, o Daniel, Senhor. Pai, tu conheces esta vida, Senhor, e eu oro, Senhor, para que ele seja acobertado por ti, Senhor, a sua esposa Iris seja acobertado por ti, Senhor, nenhuma retaliação sobre a vida deles, meu Pai, e que ele seja o canal, o porta-voz dessa noite. Fala conosco através do teu Filho, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Daniel? Amém. Com você, filho. Amém. Deus abençoe. Eu vou buscar lá. Glória a Deus. Quero cumprimentar os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. E dizer que para mim é uma honra poder falar da palavra de Deus e motivo também de grande temor por conta da responsabilidade que é. E Deus conhece o meu coração e sabe o quanto eu temo estar aqui. A exemplo dos filhos de Arão que foram para o tabernáculo sem estar preparados e foram fulminados por Deus, eu temo, porque eu não quero estar neste lugar sem estar preparado, sem estar em santidade. Portanto, eu espero que assim como essa palavra falou comigo, ela encontre repouso no seu coração. Assim como o pastor disse, ela encontre uma terra fértil e venha a frutificar. Em nome de Jesus. Eu trabalho numa associação que é ligada ao setor de saúde. E o meu dia ele é repleto deste assunto que estamos vivendo, Covid-19, coronavírus, novo coronavírus. Então, quando eu estou fora do meu trabalho, eu procuro ao máximo me desvencilhar desse assunto, mas não tem como você abrir mão de um assunto que você está inserido, em que você vive 24 horas. Mas eu tento ao máximo não ficar acompanhando o noticiário da TV, não tento ficar lendo notícias sobre isso na internet, até porque a palavra de Deus nos diz que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Então nós temos que crer em nosso Deus. Independente da situação econômica, independente da situação de saúde, se estamos em pandemia, em estado de calamidade, nós devemos confiar em nosso Deus, porque Ele, em momento algum, perdeu o controle da situação. Deus está no controle desta situação, no controle do Ministério da Saúde, no controle da presidência do Brasil, no controle da situação global. Deus tem tudo sob controle. E esta é a visão e esse é o pensamento e a confiança que nós devemos ter. Amém, amados? E como o pastor disse, eu também espero que aquilo que o Senhor colocar no meu coração eu venha falar. Quando os mensageiros do rei Acabe foram até Micaías para saber dele o que ele tinha para falar ao rei, disseram: espero que você fale alguma coisa boa para o rei, porque todos os outros profetas disseram coisas boas para ele. E ele, com a autoridade do Espírito Santo, disse: eu vou dizer aquilo que o Senhor colocar no meu coração, não o que vocês querem ouvir. E que assim seja nesta noite, que eu possa ser usado pelo Espírito Santo e que essa palavra venha falar primeiramente comigo e venha falar ao seu coração. Antes de eu entrar na palavra, eu queria comentar ainda no assunto Covid. Nos últimos dias nós temos convivido com uma série de notícias ruins. E não bastasse a situação de isolamento, de afastamento de nossos entes queridos, ainda temos que lidar com essa enxurrada que chega a escorrer da TV, sites, redes sociais e afins, dizendo que vamos enfrentar uma recessão, que levará anos para que o Brasil se recupere, etc. E o que mais me admira é ver que o
povo cristão está entrando na onda e se alarmando por isso. Seria por falta de fé ou esfriamento espiritual? Querido, como eu disse, nada acontece sem a permissão de Deus. Independente da origem desse vírus, seja uma arma biológica, um teste para controle populacional, eu já ouvi que e pode ser mesmo a preparação para a vinda do anticristo, tudo isso pode ser e eu acredito que é verdade. Mas tudo isso acontece porque Deus permitiu que acontecesse. E historicamente, querido, segundo a palavra de Deus, toda vez que Deus permite uma praga ou uma situação de cativeiro para o seu povo, é para fazer conserto. E a forma como sairemos desse período, se fortalecidos, se renovados, ou até mesmo derrotados, vai depender de nossas atitudes enquanto cristãos durante este processo. Aleluia. Deus está nos dando a oportunidade de nos humilharmos perante Ele, de nos quebrantarmos, nos arrependermos de nossos pecados, para que Ele possa nos perdoar e nos santificar. Pois sem santidade, ninguém verá a Deus. Isso não sou eu que estou dizendo, isso não é o pastor Sidney quem diz, não uma missionária cristiana. É a palavra de Deus. Aleluia. Sem santidade, ninguém verá a Deus. E esse conserto deve começar dentro de nossas casas, querido. De nada adianta lermos a palavra, orarmos a Deus e não vivermos em santidade quando estamos até mesmo em nossos lares. Hoje nós vemos situações em que temos uma família com 5 pessoas e que mal se veem ou conversam. Durante as refeições, cada um vai para o seu quarto e, quando se reúnem, estão de corpo presente, mas com suas mentes distantes, tocando no celular, preocupados com quantas curtidas receberam no post do Instagram ou no meme que acabaram de receber no WhatsApp. Na igreja, muitas vezes ele ou ela é obreiro, mas em casa fala palavrão, xinga a esposa, é negligente com os filhos não respeitam os pais e fazem o que querem. Enfim, o inimigo tem atacado as famílias e não estamos percebendo e nem reagindo. Foi preciso uma epidemia para que voltássemos a dar valor aos nossos pais, avós, filhos, tios, tias. A pessoa nunca ligou para a avó para saber se está bem. E agora que não se pode sair de casa, quer visitar até os primos de 3º grau que moram lá no interior do Piauí. Não é verdade? Eu e minha esposa temos vivido coisas sobrenaturais com Deus, amados. Dentro de casa, e Ele tem transformado as nossas vidas através de Sua palavra. Ele tem nos libertado das coisas desta terra que nos aprisionam, que nos impedem de dedicar mais tempo para Deus. Essas coisas, além de nos afastar de Deus, elas nos faziam brigar. Preciso dizer, quem planta esse tipo de coisa no meio da família, acho que todos sabem, não é verdade? E não vamos dar crédito a ele. Mas, querido, eu quero dizer para você, tenha fé. Confie em Deus. Ele não se esqueceu de você. E Ele não se esqueceu de nós. Para provar que Ele não se esqueceu, eu quero abrir aqui um parênteses. Quantos repararam, na terça e quarta-feira, o pôr do sol maravilhoso que veio sobre essa cidade? Queridos, eu tenho 38 anos de idade. Não parece que eu tenho 20. O pastor até comentou. Mas em 38 anos de idade, queridos, eu não me lembro de ter visto um pôr do sol e um pôr do sol com o céu nos tons de cores que nós vimos nessa terça e quarta-feira. Queridos, se isso não foi um recado de Deus, eu não sei mais o que é. Porque eu senti uma coisa muito forte no meu coração. Eu estava na cozinha e eu tenho a janela da lavanderia que dá para a avenida. E a minha esposa, ela tem o costume de ficar observando o céu. Ela gosta de admirar as coisas que Deus criou. Eu já não tenho tanto esse costume. Ela costuma falar, Daniel, olha mais para o céu, aprecie as coisas que Deus fez. E nesse dia ela estava de costa, acho que ela estava lavando roupa,
Eu olhei para a janela e vi aquele alaranjado batendo nas árvores, no céu. Eu falei, Iris, olha para isso, olha esse céu. Queridos, eu não sei se você sentiu o que eu senti, mas para mim é mais um sinal de que Jesus está às portas. Aleluia. E Ele quer dizer para nós, para o seu povo e para toda a humanidade, ó, eu não esqueci de vocês. Glória a Deus. É tempo de olhar para mim, é tempo de conserto, é tempo Aleluia. De nos humilharmos perante o nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. Glória a Deus. Queridos, o texto que o Senhor trouxe ao meu coração, falou muito comigo e eu espero que fale com vocês, está no livro de Juízes. Nós vamos ler o capítulo 10, do verso 6 ao 8, depois nós vamos pular e ler o capítulo 11. Glórias a Deus, que o nome do Senhor seja exaltado, adorado, Senhor. Deus, Senhor. Fala conosco, Pai. Senhor. Juízes capítulo 10, aleluia. No versículo 6. Diz a palavra de Deus: servidão sobre os filisteus e os amonitas. Então tornaram os filhos de Israel a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins e a Astarote, e aos deuses da Síria, e aos deuses de Sidom, e aos deuses de Moabe, e aos deuses dos filhos de Amon, e aos deuses dos filisteus, e deixaram ao Senhor, e não o serviram. E a ira do Senhor se acendeu contra todo Israel, e vendeu em mãos dos filisteus e nas mãos dos filhos de Amon. E naquele mesmo ano oprimiram e vexaram aos filhos de Israel. 18 anos oprimiram todos os filhos de Israel que estavam da além do Jordão, na terra dos amorreus, que está em Gileade. E agora nós vamos para o capítulo 11. Era então Jefté, o gileadita, valente e valoroso, porém filho de uma prostituta. Mas Gileade gerara a Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e, sendo os filhos desta mulher já grandes, repeliram a Jefté e lhe disseram: não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu de diante de seus irmãos e habitou na terra de Tobi, e homens levianos se ajuntaram com Jefté e saíam com ele. E aconteceu que, depois de alguns dias, os filhos de Amon pelejaram contra Israel. Aconteceu, pois, que, como os filhos de Amon pelejassem contra Israel, foram os anciãos de Gileade buscar Jefté na terra de Tobi. E disseram a Jefté: vem e sê-nos por cabeça, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém Jefté disse aos anciãos de Gileade: porventura não me aborrecestes a mim, e não me repelistes da casa de meu pai? Por que, pois, agora viestes a mim, quando estais em aperto? E disseram os anciãos de Gileade a Jefté: por isso tornamos a ti, para que venhas conosco e combatas contra os filhos de Amon, e nos sejas por cabeça sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefté disse aos anciãos de Gileade: se me tornares a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor nos der diante de mim, então eu vos serei por cabeça? E disseram os anciãos de Gileade a Jefté: o Senhor será testemunha entre nós, e assim o faremos conforme a tua palavra. Assim, Jefté foi com os anciãos de Gileade, e o povo o pôs por cabeça e príncipe sobre si. E Jefté falou todas as suas palavras perante o Senhor em Mispa. Até aqui. Glórias a Deus. Oh, aleluia. Queridos, a história de Jefté é daquelas dignas de roteiro de filme, daquelas que você chora no final. Jefté era o filho de um homem chamado Gileade, por sinal o mesmo nome da cidade. Ele era filho de Gileade com uma prostituta, e o Jefté era o tipo de homem que não fugia de uma briga. A Bíblia diz que ele era valente, valoroso,
de palavras firmes. Quando ele e seus irmãos já eram crescidos, Jefté tinha cerca de 17 anos de idade. Seu pai vem a falecer e os seus irmãos o expulsam de casa para que ele não tivesse direito à herança de seu pai, por ser bastardo. Porém, segundo a lei de Israel, à época, mesmo sendo bastardo, por ele ser o primogênito de Gileade, Jefté tinha direito, sim, à metade dos bens de seu pai. A Bíblia nos relata que o povo de Gileade sofria nas mãos dos amonitas há 18 anos. Vale lembrar que por conta de desobediência, porque cometiam atos que eram maus aos olhos do Senhor. A saber, eles estavam adorando a outros deuses, sacrificando a deuses como Baal, Astarote e outros, como nós lemos, o que é abominação aos olhos do Senhor. E vale lembrar que todas as vezes que a Bíblia menciona que o povo de Israel fez mal aos olhos do Senhor, levantou a ira de Deus, assim como foi nos tempos de Moisés, quando ele estava trilhando o Egito, conduzindo o povo no deserto, de Gênesis a Juízes, queridos, são 7 livros. E nesses 7 livros, eu contei no mínimo 10 vezes em que essa situação é relatada. E o povo de Israel fez o que era mal aos olhos do Senhor, e a ira do Senhor se levantou contra eles. E o povo de Israel fez o que era mal aos olhos do Senhor, e a ira do Senhor recaiu sobre eles. No mínimo 10 vezes eu me lembro de ter lido isso, somente de Gênesis a Juízes. Querido, como nós dissemos, todas as vezes que Deus se desanima e se ira contra a sua nação por conta de a nação pecar contra Deus e fazer aquilo que é mal aos olhos do Senhor, Deus ele tem que levantar alguém para conduzir o povo de volta aos caminhos do Senhor, de volta ao que é reto, de volta ao que é santo, para fazer conserto com o seu povo. E não foi diferente nos tempos de Jefté, assim como foi com Moisés, assim como foi com Josué, assim como foi com Gideão. Todos esses homens que foram erguidos, levantados e capacitados por Deus, foram feitos assim para que pudessem conduzir o povo de volta ao caminho da servidão a Deus, de volta ao conserto com Deus. E aqui Deus levanta Jefté. Um tempo depois que Jefté havia fugido para a cidade de Tobi, e lá estava se enturmando com amigos que a Bíblia chama de levianos. Aliás, a Bíblia não fala muito acerca disso, mas a palavra de Deus ela não tem palavras lançadas a esmo. Se ela cita, por menor que seja ou por única que seja a palavra, algum sentido tem. E a Bíblia diz que Jefté estava se envolvendo com homens que eram levianos e eles saíam com Jefté. Ou seja, no meu entendimento, parece que Jefté já estava pendendo ou poderia se desviar do caminho de Deus. Primeiro porque ele já tinha uma mágoa por ter sido repelido por seus irmãos e teve que fugir para uma cidade diferente de onde ele nasceu. E por más companhias, provavelmente ele estava sendo levado a um caminho que não era o caminho que Deus tinha para ele. Mas como Deus pensa em todas as coisas e prepara todas as coisas, essa situação dos amonitas, não só pelo fato dos homens terem pecado contra Deus, mas também para que Jefté não caísse em caminhos errados, Deus prepara com que o povo dos filhos de Amon viessem contra os gileaditas para os combater, e é necessário levantar um homem para liderar esta nação. E os amonitas continuavam a afrontar os gileaditas, e como não tinham quem os liderasse, alguém hábil em batalhas, valente como Jefté era, os anciãos de Gileade vão atrás de Jefté para pedir para que ele voltasse para a sua terra e liderasse o povo na batalha contra os amonitas. Como Jefté, a Bíblia nos dá um indício de que ele era um homem valente, eu imagino que ele era um homem de palavras firmes, um homem decidido no que fazia. Então eu já imagino quando os anciãos chegaram a ele não perdendo a oportunidade de já dar uma passada na cara deles, né? Não foram vocês que me botaram para correr da casa do meu pai quando ele morreu? E agora, na hora do aperto, vocês vêm?
pedir minha ajuda? Engraçado, agora eu sirvo para vocês. E eles disseram, os anciãos, sim, vem conosco para casa e seja nosso líder. Eu imagino que Jefté deva ter rido, não é verdade? Não, para. Quer dizer que se eu voltar com vocês, liderar-os na batalha contra os amonitas, e com a graça e a bênção e a permissão de Deus, nós saímos vitoriosos, vocês me colocarão por cabeça sobre o povo dos gileaditas? Não, vocês estão de brincadeira comigo. É isso mesmo que eu estou ouvindo? E os anciãos, sim, o Senhor é testemunha de que faremos isso. Então Jefté aceita e retorna com os anciãos para sua terra natal. Assim que eles chegam em Mispa, o povo logo o nomeia príncipe, e ele agradece ao Senhor, como nós lemos na palavra. Assim que Jefté toma conhecimento da situação em que se encontrava o povo, o exército, quem tinha preparo, quem não tinha, com quem ele poderia contar, então ele envia mensageiros aos reis dos filhos de Amon, para saber por que eles estavam vindo contra Gileade, para guerrear com eles. Então o rei dos amonitas diz, veja bem, avisa lá para quem te enviou, para Jefté, fala para os mensageiros, que quando Israel saiu do Egito, quando Deus liderou os israelitas do Egito, durante a trilha do deserto, pelo caminho do deserto, aquelas terras onde eles vivem, onde vocês vivem hoje, elas eram nossas. Elas eram nossas por direito, nós já habitávamos lá. Mas aí veio Moisés, veio seu povo, saiu matando todo mundo, as nossas mulheres, os nossos filhos, tomaram o cultivo da nossa terra como despojo e simplesmente tomaram a terra para si. Então nós agora queremos o que é nosso por direito. Essa terra nos pertencia e ela é nossa. Nós queremos ela de volta. E nós vamos pelejar por essa terra. É por isso que nós vamos contra vocês. Queridos, o inimigo não se alegra quando nós temos vitória, com a nossa vitória. Ele sempre vai fazer o possível para acabar com a sua alegria. Ele sempre vai procurar uma forma de carimbar sua faixa de campeão. Uma forma de dar uma carimbada, uma pisada naquele seu tênis novo, branquinho. No meu tempo, quando eu era moleque, que a gente comprava um tênis novo, branquinho, a gente saía na rua ou ia para a escola com ele, tinha sempre aquele espírito de porco, né, que ficava olhando, doido para dar uma pisada no seu tênis, deixar uma marca e estrear o seu tênis, né, marcar e sujar a sua roupa suja. E o inimigo não é diferente, querido. Quando você está todo contente com a sua roupa limpa, com as suas vestes trocadas, limpinhas, pronto para receber a vitória de Deus, ele só está à espreita, esperando o momento certo para dar uma carimbada no seu sapato branquinho, para dar uma sujada na sua roupa e colocar diante dos seus amigos, te acusar, trazer de volta o seu passado e falar, mas esse aí, essa roupinha, esse tênis não é tão branquinho não, olha lá a marca que tem nele. Quando a bênção está próxima, querido, e você já está com as mãos nela, vigie, pois alguém pode se levantar para te acusar, te afrontar e tentar te colocar para baixo, porque é isso que o inimigo faz, ele nos acusa diante de Deus, assim como fez com Jó, mesmo que já tenhamos sido perdoados por nossos pecados. Daí a importância de confessarmos os nossos pecados todos os dias diante de Deus. O inimigo, querido, ele age por legalidade. Se ele sabe que você tem um pecado não confessado, ele certamente vai pedir legalidade a Deus, diante de Deus, para agir em sua vida. E como o mundo espiritual, ele age por legalidade, ele age por lei, Deus ele não pode desprezar uma lei, uma regra que ele mesmo instituiu. O mundo espiritual age por legalidades. Então Deus vai sim permitir a ação do inimigo em nossas vidas, se nós tivermos pecados não confessados. Queridos, eu tenho uma experiência prática acerca disso. No meu casamento eu passei por uma turbulência muito grande, inclusive quando eu vim para esse ministério, foi graças ao apoio dos pastores, do pastor Sidney,
da missionária Cris, do acolhimento que eu recebi deste lugar e do trabalhar de Deus na minha vida, que eu pude me colocar de pé. E Deus salvou o meu casamento. Mas foi também graças ao fato de eu ter reconhecido o meu pecado e pedir perdão por eles. Então Deus abriu minha visão espiritual, eu comecei a enxergar o reino de Deus com outros olhos. E daí em diante Deus começou um processo de purificação, um processo de transformação em minha vida. E eu e minha esposa, nós estamos sendo moldados pelo Espírito Santo de Deus. Nós temos vivido coisas sobrenaturais. E Deus tem falado conosco poderosamente na palavra. Mas o start, o gatilho, para que Deus começasse a agir dessa forma em nossas vidas, para que os nossos olhos espirituais fossem abertos, foi, querido, o arrependimento. Foi o pedido de perdão. Foi pedir perdão para os nossos pecados, reconhecer o nosso erro, se humilhar perante Deus com o coração contrito e quebrantado. Aleluia. A minha esposa também teve, querido, a partir daí, na verdade ela tinha, há muitos anos, ela tinha um problema sério de uma prisão na alma, uma certa depressão, uma tristeza, um vazio. Ela sempre se queixava de uma dor na alma. E eu não conseguia entender isso. Como assim uma alma dói? Como dói a alma? Me explica como é doer a alma. Mas eu comecei a perceber no clamor dela, porque nós passamos a orar muito, todas as noites. Nós temos um quartinho que a gente chama de quartinho de guerra, que nós oramos todas as noites, e eu comecei a prestar atenção na oração dela. Queridos, eu comecei a entender o que é dor na alma, porque o choro que ela apresentava era diferente, era algo profundo, que vinha mesmo das entranhas, algo que não dava para compreender. Não era uma coisa, uma simples dor, não era uma dor que você tem no dedinho, uma dor que você tem de cabeça. É uma dor com sentimento, querido. Você sente aquela dor mesmo não sendo em você. E eu comecei a entender o que é dor na alma. E por mais que ela orasse, ou que alguém orasse por ela, esse mal permanecia. Quando chegou o pico desse sofrimento, ao ponto de ela desejar a própria morte, querido, Deus preparou de ela ver uma mensagem, assistir uma mensagem na internet, no YouTube, de um pastor que nós nem conhecíamos na época. Depois viemos a saber que era um pastor muito conhecido, de renome, mas eu até então nem sabia quem era. E nessa mensagem ele ensinava passos para como você orar e anular legalidade do inimigo em sua vida. E ela seguiu esses passos. E Deus a fez relembrar a sua trajetória desde o ventre de sua mãe até os dias atuais, e os pecados cometidos que porventura ela não tinha confessado ainda, quando ela confessou algo ocorrido há muito tempo atrás, querido. Foi também um gatilho na vida dela, algo que ela já nem se recordava, e ela confessou diante de Deus. Ao passo que ela confessou isso a Deus, instantaneamente desceu uma cura, uma visita do Espírito Santo sobre ela, e ela foi visitada, houve uma cura sobrenatural. Ela não mais sentiu dor, não mais sentiu essa dor na alma, ela não mais sentiu essa tristeza, essa depressão que ela sentia há anos, querido. Aleluia. E para finalizar com chave de ouro essa visitação, ela ainda foi batizada com o Espírito Santo. Aleluia. Querido, a partir desse dia, a vida da minha esposa e a minha vida passou a ser outra, querido. O nosso relacionamento com Deus passou a ser outro. A nossa intimidade com Deus passou a ser outra. E tudo em razão de arrependimento, de perdão, de confessar pecados e ter os seus pecados perdoados. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Portanto, querido, quando você pedir perdão para Deus, seja específico. Senhor, me perdoa porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo. Não seja genérico. Deus, perdoa todos os meus pecados. Querido, Deus quer que você seja específico. A maioria das curas que Jesus fez para enfermos, ele sempre perguntava para os enfermos, parecia até uma ironia da parte de Jesus. O que queres que eu te faça? Querido, o rapaz está lá com a perna toda torta, todo atrofiado, deitado na beira do tanque. O que queres que eu te faça? Parece piada. Mas, querido, o mundo, como eu disse, o mundo espiritual, ele age por legalidade. Jesus sabia o que aquela pessoa sabia. Jesus tinha todo o conhecimento, toda a ciência. Antes mesmo da palavra vir à boca, o Senhor já sabe o que nós pensamos.
Jesus sabia que aquele homem, que o cego de Bartimeu, queria a visão. Jesus sabia que o homem do tanque de Betesda queria andar. Mas ele perguntava: o que queres que eu te faça? Então, quando esses enfermos falavam com a sua boca, eles confessavam no mundo espiritual. Eles abriam para o reino espiritual: eu quero tal coisa. E Jesus operava o milagre. Então, por isso o seu perdão, quando você ora a Deus, tem que ser também, você tem que confessar e falar diante do mundo espiritual: aleluia. Senhor, perdoa porque eu fiz isso e fiz aquilo, e eu me arrependo do que fiz. Voltando ao texto, querido. Amando de Jefté, os mensageiros ainda tentam explicar para o rei dos filhos de Amon, que na verdade Moisés ele não tomou a força, não tomou debaixo de espada as terras. Na verdade Moisés, aqueles que leram desde Êxodo até Levítico, Números, Moisés ele pede para a maioria dos reis daqueles vilarejos, daquelas cidades, permissão para passar com o povo nos limites daquela cidade, ele ainda enfatiza: olha, por favor, rei, me deixa passar por este caminho, garanto que meu povo não vai olhar nem para a direita nem para a esquerda, nós queremos apenas seguir o nosso caminho e evitar que a gente faça um caminho mais longo. Mas as pessoas, talvez por temer que o povo de Israel viesse para matá-los, ou que viesse para tomar as suas terras, as suas esposas, as suas crianças, eles negavam. E aí o povo de Israel era obrigado a dar a volta pelo deserto e fazer o caminho maior. E dentre os povos em que Moisés pediu permissão para passar, teve o povo de Seom, que não só permitiu a entrada de Moisés, como ele ficou com medo de ser atacado e armou uma arapuca para o povo de Israel. E juntou todo o povo, o exército, os homens de guerra, e eles ficaram acampados no local em que o povo de Israel iria passar para os pegar de surpresa. Só que, obviamente, Deus era pelo povo de Israel e deu esse povo na mão de Moisés. Então, aí sim, digamos que em legítima defesa, para não morrer na mão do povo de Seom, Deus entregou o povo de Seom na mão de Moisés e todos eles morreram. Aí sim, naquela época era costume, o povo que subjugava um outro numa guerra, ele tomava as mulheres, as crianças, os bens de valor, o ouro, a prata, os animais, a comida, o cultivo da terra, como despojo de guerra. E teve um plus aí nesse caso, que além do despojo, eles herdaram a terra por herança. E foi Deus quem deu por herança ao povo de Israel todas essas terras. Mas é claro que eles tentaram explicar isso para o rei dos Amonitas e ele não deu ouvidos. Não, vocês usurparam a nossa terra, tomaram a nossa terra, nós vamos contra vocês, sim, ninguém vai nos impedir. E como vimos, Jefté era um homem valente, um homem firme, decidido. E a Bíblia relata, querido, que o Espírito do Senhor o tomou. E cansado desse negócio de vai lá, mensageiro, fala isso e aquilo. Ele não aceitou. Vai lá e fala de novo isso. Então Jefté, acho que cansou e falou: chega. Juntou o exército, chamou os homens de guerra e falou: vamos nós lá, pessoalmente. Se a gente não conseguir convencer com palavras, a gente convence na espada. E ele saiu de Mispa e foi se encontrar com o rei dos Amonitas. Porém, no versículo 30, querido, de Juízes 11, antes da batalha, antes do confronto, Jefté decide fazer um voto com Deus. E esse voto consiste em: se Deus entregasse aos Amonitas nas mãos de Gileade, e Jefté voltasse para sua casa em paz, assim que ele retornasse para o seu lar e pisasse no seu quintal, a primeira coisa, o primeiro ser virasse a porta para recebê-lo, ele ofereceria em sacrifício ao Senhor. Olha só o que ele está colocando diante de Deus. E Deus não pediu nada. O primeiro ser vivente que cruzasse a porta para recebê-lo após a vitória na guerra, a primeira coisa, fosse uma pessoa, um animal, o que viesse a cruzar a porta para encontrá-lo, seria oferecido em sacrifício a Deus. Queridos, eu abro aqui uma interpretação minha que Deus deu da palavra. Jefté estava empolgado.
empolgado com o reconhecimento que ele receberia do povo, caso saísse vitorioso da batalha. Ele era um ser humano, ele era falho, como eu, como você, ele tinha orgulho, ele tinha ego. Lembre-se que no começo do texto a história diz que ele era filho de uma prostituta, um homem bastardo, um homem que foi rejeitado pelos próprios irmãos, um homem que não teve direito à herança do pai, mesmo tendo direito a isso. Ele foi rejeitado e teve que fugir de sua cidade. E anos depois, aqueles que o rejeitaram vão buscá-lo e pedir para que ele seja o líder deles. Isso por si só já é um motivo de vanglória e um motivo de honra para ele. Porque, poxa, depois de tudo que eu passei, eles vêm a mim e ainda me fazem príncipe da nação. Embora já o tivessem nomeado como príncipe, a promessa era que se eles saíssem vitoriosos na guerra contra os amonitas, aí sim ele seria cabeça do povo de Gileade. E claro, ele não poderia perder essa oportunidade, querido, de depois de todo o sofrimento e humilhação que ele passou, ele se tornar o líder daqueles que o rejeitaram. Então, para garantir a vitória, ele decide fazer um voto com Deus, que é esse. Mas, querido, quando Deus entra num negócio, ele vence sempre. Deus não precisa de garantias para vencer, ele não precisa de nada material. Aliás, não existe nada material que eu, que você, possamos oferecer a Deus, querido. Deus criou os céus e a terra. Deus é o dono do ouro e da prata. O que nós, meros mortais, podemos oferecer ao Criador por barganha ou em troca de uma vitória numa guerra que Deus já não possui, já não o tenha criado, querido? O que nós podemos oferecer a Deus? Diferente de um banco, que quando eu, que não tenho onde cair morto, preciso fazer um empréstimo de 100 mil reais para abrir um negócio, para vender marmitex no coronavírus, o banco vai me pedir fiador, avalista, vai querer que eu coloque a minha casa em garantia, o meu carro, vai querer minha amostra de sangue, vai querer que eu coloque o que eu tenho e o que eu não tenho em garantia, caso eu não venha a pagar essa dívida. Mas, querido, com Deus o negócio não funciona assim, porque Deus não precisa ter garantia que aquilo vai acontecer, porque Ele é Deus, e Ele vence, e Ele faz acontecer. O nosso Deus não precisa de garantias, aleluia! Então Deus, querido, jamais vai requerer algo em troca de você, material, algo tangível. Mas Jefté quis fazer um voto com Deus. Deus não pode ser comprado. O conserto com Deus não vem mediante barganhas, querido. Quando Davi teve o seu pecado de adultério revelado por Deus através do profeta Natã, ele se quebranta diante de Deus e diz, em Salmo 51:16, por que te não comprases em sacrifícios? Senão, eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. A Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E ele sabia que pelo pecado que ele tinha cometido, por mais que ele fosse rei, tivesse todas as posses que um homem pode ter, como acabamos de dizer, não havia nada que ele pudesse dar ou sacrificar ao Senhor que pudesse desfazer o pecado que ele tinha cometido. Então ele sabia que o que ele tinha que fazer era se quebrantar, se humilhar diante de Deus. E foi o que ele fez. Ele foi ao chão, rasgou as suas vestes e com o coração quebrantado ele confessou e reconheceu o seu pecado diante de Deus. E assim ele teve a sua remissão. Deus perdoou o seu pecado. Embora lá na frente a gente sabe, a gente conhece a história que houve consequências pelo crime que ele cometeu, que no caso seria o crime de adultério com Batseba. Aleluia, recanto e manaias. Deus não nos pede, querido, nada em troca para que Ele nos dê a vitória. Contudo, o livro de Eclesiastes, das Escrituras Sagradas, no capítulo 5, no versículo 4, ele é claro em dizer: quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, paga-o.
Melhor é que não votes do que votes e não pagues. Queridos, para você que tem o costume de... Eu já fiz muito isso, tá? Eu não sou inocente nesse sentido. Ai, Senhor, se tu me deres aquela coisa, eu prometo que eu dou isso para o Senhor. Senhor, olha, se tu me preparar a Iris, aquela loira linda, e eu casar com ela, eu vou te dar uma oferta especial no valor X. Querido, não é que não se pode fazer voto com Deus, mas sabendo que o coração do homem é falho, conhecendo a sua criatura, Deus é claro. Se fizer voto, cumpra. Mas se for para fazer e não cumprir, é melhor que não faça. Jefté vence os amonitas depois de batalhar por 20 cidades. E finalmente vai para sua casa. No caminho de casa, querido, talvez ele mais pensasse na honra que ele receberia por ter saído vitorioso da guerra do que propriamente o voto que ele tinha feito em caso de vitória. Talvez ele estivesse voltando para casa todo feliz. Não vejo a hora de chegar em casa, já vou preparar a melhor capa que eu tenho, a melhor vestimenta, porque eu vou ser honrado, vão me honrar em praça pública, tudo que me fizeram de mal, eles vão corrigir, eu vou ser redimido perante todos, Deus vai me glorificar nessa terra. Talvez ele nem pensasse no voto que ele havia feito com Deus. Até que ele chega em sua casa. Finalmente, depois de muitos anos afastado da sua família, e quando ele pisa os pés no seu quintal, para seu espanto, quem não sai à porta, quem cruza a porta para encontrar com ele e recebê-lo? A sua filha, a sua única filha. E a Bíblia diz que ela sai cantando com o adufo. O adufo é como se fosse um pandeiro, então ela sai cantando e tocando um pandeiro e dançando e dando glórias a Deus, porque o seu pai tinha chegado em casa vitorioso e, o melhor de tudo, com vida. Era sinal de que Deus tinha dado os amonitas nas suas mãos. Então ela sai dançando, toda arrumada, enfeitada. Qual não foi o espanto de Jefté, querido, quando se lembrou do voto que havia feito? Querido, o arrependimento deste homem foi tanto, querido, que ele vai ao chão, assim como Davi, ele rasga as suas vestes e diz: ah, Senhor, por que eu fui abrir a minha boca? Por que fui fazer voto de tal coisa? Mas já saiu da minha boca e eu não posso voltar atrás. Então a sua filha se aproxima. O texto não diz, mas é óbvio, eu imagino que ele deva ter contado para a sua filha o que havia feito. Obviamente ela deve ter se entristecido muito, porque afinal alguém comprometeu o resto de sua vida sem o seu consentimento. Mas era o seu pai, a sua autoridade. E ela ainda diz: pai, faz o que o Senhor prometeu a Deus, cumpre o voto que o Senhor fez com Deus. Afinal, já saiu da sua boca, meu pai. Só te peço que me deixe sair por um tempo com as minhas companheiras, com as minhas amigas, para lamentar a minha virgindade. Querido, eu não quero aqui entrar em temas polêmicos ou em doutrina. Essa questão do sacrifício de Jefté, de sua filha, do voto de Jefté, ele tem um pouco de polêmica, porque alguns poucos, eu já vi vídeos aí na internet dizendo que o sacrifício seria que Jefté teria entregado a sua filha em holocausto, queimado ela viva para oferecer a Deus. Querido, a Bíblia, em vários trechos da palavra, ela é clara em mostrar que Deus abomina sacrifícios humanos. Deus, ele é contra sacrifícios humanos. Então eu tenho plena convicção que nesse caso o sacrifício que o texto diz era que a sua filha adotaria o celibato, adotaria a castidade, ela não teria relações sexuais durante toda a sua vida, tanto que a Bíblia enfatiza no final do versículo.
E sucedeu que ao fim de 2 meses tornou ela para o seu pai, ao qual cumpriu nela o seu voto que tinha feito, e ela não conheceu varão. E daqui veio o costume em Israel, ou seja, o sacrifício foi ela sacrificar o seu casamento, os seus sonhos de ter uma família, de ter filhos, e até mesmo a descendência. Como ela era filha única de Jefté, querido, é para se arrepender e chorar e rasgar as vestes ou não é? Além de você matar o futuro da sua filha, sem o consentimento dela, você impedir que ela se case, que ela tenha relações sexuais, que ela conheça homem, que ela tenha um casamento, você elimina ali a possibilidade de continuidade de uma geração. Não haveria descendentes, porque ela era filha única, não geraria filhos. E aí a geração de Jefté terminaria ali. E outro motivo pelo qual eu creio piamente que Jefté não cometeria o sacrilégio de fazer um sacrifício humano é que ele é citado no livro de Hebreus como um dos heróis da fé. Ele não seria mencionado dessa forma nas Sagradas Escrituras se cometesse tal abominação. Mas, querido, sendo um sacrifício humano no sentido de holocausto, de queimar vivo, ou o que de fato aconteceu, querido, é para se chorar da mesma forma. Mas o que eu quero, qual a mensagem que Deus passou para mim e eu queria passar para você? Deus, querido, jamais pediu sacrifícios humanos para os homens. No caso de Abraão, você pode dizer, mas peraí, Abraão? Deus não pediu Isaac a Abraão? Pera lá. Deus queria fazer prova com Abraão, porque Deus não admitia que Abraão amasse a Isaac, o filho da promessa, mais do que ao próprio Deus. Então a forma que Deus encontrou de provar a fé de Abraão foi com a possibilidade do sacrifício, mas na hora, antes de que ele imolasse o seu filho, Deus interviu, impediu que ele o fizesse e proveu o cordeiro, querido. Então Deus jamais pediu sacrifício nenhum para o ser humano, para perdoar pecado, para redimir o ser humano, querido. Em Jeremias 7,22, a Bíblia diz: porque nunca falei a vossos pais no dia em que vos tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifícios. E mais para frente, no versículo 31, e edificaram os altos de Tofete, que está no vale do filho de Inom, para queimarem a seus filhos e as suas filhas, o que nunca ordenei, nem me subiu ao coração. Ou seja, querido, Deus, Ele não quer nada em troca, Ele não quer barganha nossa para poder nos dar a vitória, para poder nos perdoar dos pecados. Querido, o que Deus pede é um coração quebrantado, um coração contrito, é arrependimento, querido, aleluia, para perdoar os pecados, querido. É tempo de nós nos arrependermos, querido. Não à toa, vocês acham que nós estamos vivendo nesta situação, querido. A palavra ela é clara, todas as vezes que Deus vem com praga, vem com perseguição, vem com sofrimento para o seu povo, é porque Ele quer implantar conserto, querido. Ele quer implantar conserto, e é tempo de nós nos humilharmos, é tempo de nós buscarmos a Deus em espírito e em verdade, querido. Oh, querido, se você ainda não está fazendo isso, faça, comece a dobrar o seu joelho, comece a clamar a Deus, comece a pedir perdão pelos seus pecados, comece a clamar a Deus para pedir perdão pelos pecados da nação. Não é porque você não cometeu esse pecado que você não pode pedir pecado pela nação, querido. Peça perdão pelos pecados do povo brasileiro, por toda a idolatria, pelos assassinatos, pelo adultério, pela prostituição, querido. Vamos nos unir em oração. É tempo de arrependimento, querido. Deus está às portas. Ele voltará para buscar uma igreja santa. A palavra de Deus diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Querido, é tempo de buscarmos a santificação. É tempo de nos humilharmos, querido. Um versículo que tem se tornado clichê, mas eu também quero fazer uso dele lá em Crônicas.
Oh, aleluia! Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a vossa terra, querido. O Senhor nos pede arrependimento, o Senhor nos pede humilhação. O Senhor quer que nós cheguemos a Ele com um coração quebrantado. Não é oferecendo o seu carro, não é oferecendo a sua casa. Não se compra o nosso Deus com dinheiro, não se compra o nosso Deus com bens materiais, querido. Ele é dono do ouro e da prata. O Senhor quer o teu coração, o Senhor quer a tua sinceridade, o Senhor conhece o nosso coração. É tempo, querido, de nos consertarmos, é tempo de nos arrependermos, querido. É tempo de todos os dias nós pedirmos perdão pelos nossos pecados, querido, para que o Senhor venha e nos lave com o sangue do Cordeiro, para que o Senhor limpe as nossas vestes e nos dê vestes novas. Decalamas, querido, se nós não estivermos com as vestes, Senhor, purificadas, se nós não estivermos preparados e santificados, como nós levaremos a palavra àqueles que precisam ouvir sobre o Evangelho da cruz? Os mensageiros de Cristo, se nós não estivermos dentro do concerto, se nós não estivermos no centro da vontade de Deus, e para que Deus possa agir na minha e na sua vida, querido, precisamos estar em santidade, querido, precisamos estar em santidade. É tempo de buscarmos o jejum, é tempo de buscarmos a Deus com jejum, consagrarmos a nossa vida, querido. Orecalamas, é tempo de deixarmos de pensar nas coisas desta terra, querido, e começarmos a pensar nas coisas que são do alto, porque a nossa estada nesta terra ela é passageira, querido. Nós temos que aproveitar o tempo que estamos aqui, que é curto, porque o Senhor está às portas, para buscar mais de Deus, para nos santificarmos, para nos alimentarmos da Tua palavra, aprendermos de Cristo, que é humilde, que é justo, para podermos, querido, em nome de Jesus, alcançarmos as almas, os bilhões de seres viventes que estão lá fora, precisando de uma palavra, precisando conhecer o Cristo, que é capaz de transformar, de mudar o seu cativeiro, sem que para isso você faça votos, sem que para isso você faça barganha com Deus. Deus só quer o coração, Deus só quer o arrependimento dos pecados, para que Ele possa perdoá-lo e salvar e transformar, para que você possa ter o seu nome escrito no livro da vida, para que quando Ele voltar, quando Ele cruzar esses céus e a trombeta tocar, nós possamos subir com Ele para a glória e reinar eternamente na Nova Jerusalém. O Senhor quer obediência, querido. Se eu pudesse atribuir uma palavra para esta mensagem, querido, a palavra seria obediência. O Senhor quer obediência. E para finalizar, querido, quero deixar aqui mais um texto da palavra, que está em Êxodo, capítulo 15, versículo 26 também, muito conhecido de todos. Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, nenhuma enfermidade porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Aleluia!
Não tema o dia mau, não tema o porvir. Se você está dentro dos estatutos do Senhor, se você obedece à palavra, você não tem com o que se preocupar, porque o nosso Deus é o Deus que nos sara e é o Deus que impede que qualquer praga chegue à nossa tenda. Aleluia! Glórias a Deus, que o nome bendito do Senhor seja exaltado, glorificado, hoje e eternamente. E eu agradeço, querido, por essa rica oportunidade. Eu espero que o Senhor Deus os abençoe e que essa palavra venha a frutificar no seu coração. Em nome de Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. Aleluia. Oh, Santo Deus. Glória, Santo aleluia. de Israel. Aleluia. Aleluia. Alamante, ore, canta, Aleluia. Aleluia. Deus te abençoe. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Senhor. Aleluia. Aleluia. Que Deus tenha falado ao teu coração, como falou ao meu coração. Essa passagem, o meu amado presbítero Marco, ele vai lembrar que nós estávamos no monte e o Senhor deu justamente essa passagem para nós. E eu fui comer essa palavra, né? Mastigar ela, entender o que Deus estava falando. E realmente tudo que foi detalhado aqui, Deus falou ao meu coração grandemente. Espero que Deus tenha falado ao teu coração. Em relação a votos, meu amado, tinha uma lei em Levítico que não era para sacrificar ninguém. E tinha o hábito de sacrificar naquela época Moloque, mas Deus não falava, não deu ordem a ninguém. Ali travou-se mesmo a geração, como o amado passou, a geração de Jefté, porque a filha foi entregue ao Senhor, com a virgindade e servindo ao Senhor, a não conhecer varão, como está escrito na palavra. Então, o recado foi dado. A palavra obediência foi dito aqui. O arrependimento, o confessar os seus pecados, tudo foi relatado aqui. Porque quando a gente lê em Romanos 10, fala que se com a tua boca confessares, só se você crê no teu coração você já é salvo. Não. Tem uma exigência ali. Se com a tua boca confessares, para salvação. E todos nós fizemos isso. Não foi? Então, às vezes tem pessoas que ainda precisam da salvação e ela fala, mas eu tenho Jesus no meu coração. Mas ela não confessa. E o mundo espiritual, tem regras, tem leis, você entende? E tudo se cumpre no mundo espiritual. Sabe por quê? Porque o nosso Deus, Ele é justo e Ele é fiel. Então Ele não vai voltar atrás do que Ele já falou na palavra. Vai se cumprir. Que você esteja alimentado. Que você entenda realmente essa mensagem na tua vida. Em nome de Jesus. Agora eu já vou dando encerramento. Vou orar, encerrar o culto. Agradecer a todos vocês que estão nos assistindo, participando, ouvindo essa palavra. Quero agradecer ao meu amado Daniel, a sua esposa Iris, porque são um casal que vieram para cá e com certeza Deus está fazendo uma grande obra na vida deles. E eu louvo a Deus por isso. Então, meus amados, que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe seu lar, que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus Cristo. No domingo nós vamos estar aqui novamente
vamos estar ministrando a palavra para você, a palavra para todos nós. Então, em nome de Jesus, que todos tenham uma noite, um sono de um justo, um final de semana maravilhoso, apesar de todo mundo estar confinado, mas vamos curtir o nosso lar, a nossa família, né? Vamos orar juntos, vamos falar da palavra, vamos nos edificar uns aos outros. É um momento precioso que Deus está nos dando. Amém? Então, com as mãos levantadas, aonde você estiver, meu amado, que o grande amor de Deus, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todo o povo e todos que crê diz, amém. Deus abençoe a nós em nome de